Então, nós estamos aqui no nosso quadro das histórias trágico-cômicas, né, do Soares. Hoje não vai ser uma coisa tão fácil, né, porque, na verdade, foi uma das experiências mais terríveis que eu tive, assim, em termos de acidente. Realmente é até bem complicado essa situação. Mas vamos lá, vamos a essa história que foi muito marcante na minha vida, que é a história de um acidente. Na academia da Força Aérea, né, era muito comum, de tempos em tempos, então as três academias, né, a Academia da Força Aérea, do Exército e da Marinha, costumam fazer encontros, né, e esses encontros de disputa, né, como se fosse uma espécie de Olimpíada dos cadetes das Forças Armadas, né, e cada ano acontece numa das academias, né? Nesse caso estava acontecendo a chamada Navamaer, que é uma competição entre as escolas das três Forças Armadas. E, lógico, na Academia da Força Aérea, sem dúvida nenhuma, né, sempre se fechava com um show aéreo e tal, e naquele ano tinha uma esquadrilha de F-5, três F-5, né, iam fazer a demonstração aérea e realmente é muito bonito isso, uma tremenda uma festa, a academia cheia de convidados e tal, etc. E um dia antes, né, os pilotos foram lá, a esquadrilha foi fazer algumas passagens básicas, reconhecer o terreno e tal. E esses F-5, essa esquadrilha de F-5 era de Santa Cruz. E o comandante dessa esquadrilha era um primeiro-tenente, né, já ás da esquadrilha e tal, e foi fazer o treinamento e eu estava na torre e tal, né, e eles fizeram o treinamento, subia e tal, não sei o quê, e aí a gente acabou até depois conversando com esse ás da esquadrilha e tal. E finalmente no dia, né, foi fazer a demonstração. No dia eu estava de serviço, eu ia entrar de serviço, né? Não sei se vocês sabem, lá na Academia da Força Aérea existem três pistas, né? Duas juntas de um lado e uma mais separada, que é do lado ali do corpo de cadetes, né? Que é o pessoal que faz a instrução inicial, né? Bom, enfim, na época tinha o Zarapa lá e tal, né? Bom, e aí teve o momento que decolou a esquadrilha para fazer a demonstração, né, com um F-5. Então fizeram passagem e tal, e tinha um lance lá, e eu estava chegando para o serviço, já estava vendo eles, né, porque foi praticamente na passagem de turno, eu estava me encaminhando, né, chegando na torre de controle, andando e vendo os F-5s e tal, fazendo manobras, né? E teve uma espécie de manobra que eles faziam lá, que basicamente era um 8, né? Tinham que fazer um 8. Só que esse 8 era sobre a pista, era um raso na pista. Então imagine o seguinte, tá aqui a pista, aí vinha o primeiro piloto com F-5, num raso, lambia a pista e subia num ângulo bastante... uma razão de subida extremamente alta, e girava em cima e já vinha para o cruzamento de novo atravessando. Então passou o ás aqui, ele subia aqui, passava o segundo, passava o terceiro e vinham e cruzavam de novo e fazia esse 8 na pista. E eu estava olhando aquilo, falei, olha que bacana, e era uma coisa bem coordenada, né, e tal. E teve um lance que aconteceu o seguinte: o ás veio aqui, deu aquela puxada, rasgando aquele barulho, né, numa velocidade bem alta, né? Todo mundo assistindo, né? Todo o público parado, vendo que estava realmente muito bonito. Aí o ás passou aqui, subiu,
E nisso vem o segundo, passou também rasgando, nisso o Wise já vinha descendo. Só que o terceiro, não sei exatamente o que aconteceu, o terceiro dá um atraso. Então o que ia acontecer? O terceiro estava vindo aqui e o Wise aqui. Haveria uma colisão. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, né? Foi uma questão de segundos ali, né? E aí o que acontece? O terceiro aqui passa e este aqui possivelmente tentou alguma manobra, mas já estava num rasante extremamente forte e ele colide e tem uma explosão. Gente, é um negócio impressionante. A explosão aconteceu muito forte, imagina um F5 explodindo no chão, o deslocamento de ar, eu cheguei a cair para trás, só para vocês terem uma ideia. E o meu ouvido ficou um zumbido bastante forte, né? E eu não entendi exatamente o que tinha acontecido. Sabe que você fica pensando, mas foi uma bomba? O que aconteceu? E eu me lembro de olhar e ter visto um cogumelo de fogo, assim, tipo como se fosse, sabe aquela coisa parecida com a bomba atômica? Eu vi aquele cogumelo, porque foi bem na minha frente, assim. Eu estava do lado de cá, do lado da torre, e isso aconteceu do outro lado da pista, né? Então eu estava muito próximo ali. E foi uma cena assim chocante. Eu corri para a torre de controle, estava muito próximo, corri, subi na torre e tal. E ainda eu vi o Pérez, era o Sérgio Pérez que estava lá. E aí o brigadeiro na fonia falando: o que esses caras estão fazendo? Soltando bomba, isso não estava previsto, era só uma demonstração aérea. E aí o controlador, também assim, chocado com aquilo que foi bem na nossa frente que aconteceu, ele chocado falou: excelência, o avião caiu. Ele falou: mas não estava previsto, que bomba, onde já se viu isso, soltando bomba? Ele falou: excelência, o avião. O próprio brigadeiro não ouvia as palavras, né? De tão chocante que foi essa situação, né? O avião destruiu completamente. E começou a incendiar o mato ali em volta, né? Foi uma explosão muito feia, assim, né? E aí os outros dois pilotos de F5, porque subiu aquele fogo, que começou a ficar um fogo bem alto, né? Por causa do combustível. E os outros dois F5 vieram em passagem baixa e tinham fogo alto. Eles passaram, né? O segundo assumiu o comando, eles passaram dentro do fogo, um negócio assim impressionante, né? Lógico, com velocidade, né? E rasante, eles passaram dentro do fogo, passou o primeiro, passou o segundo e imediatamente eles tomaram proa de Santa Cruz. Nós falamos com o app e tal, eles falaram: pô, eles não chamaram, eles estão em silêncio rádio. Eles foram em silêncio rádio, um negócio assim impressionante. Eu imagino, né, com o estado de espírito deles, né? Nós ligamos para Santa Cruz, falamos o que tinha acontecido, que eles estavam prosseguindo, e eles prosseguiram com proa direta a Santa Cruz, pousaram em Santa Cruz e tal. Enfim, foi uma coisa muito chocante. Mas o mais incrível, assim, sabe, que a gente tinha conversado com esse piloto, a coisa trágica também, assim, que, poxa, marca muito a gente, é que era um cara muito bacana e tal, né? E ele tinha uma filhinha que tinha, ou ia nascer, me parece, assim, quer dizer, foi uma coisa realmente muito triste. A Navalmayer perdeu todo o brilho, evidentemente. Foi um episódio muito triste, realmente. E uma coisa que foi chocante, assim, gente, porque teve, lógico, né? O pedaço maior do F5 que sobrou foi uma parte da empenagem, mas quando bateu no chão e explodiu, né? Foi uma coisa assim, né? Voou coisa para todo mundo que é lado. E encontraram, depois de algum tempo fazendo rescaldo, e semana depois, né, encontraram a máscara do piloto a uma distância extremamente distante do acidente, né? Mas foi uma experiência assim bastante chocante, né? E uma visão assim estarrecedora, né, de um acidente você vendo acontecendo bem na sua frente. Foi muito marcante para mim esse acidente.
Tá bom, gente? Uma história que não, é triste, né? Mas aconteceu, né, na Vabaer, na Academia da Força Aérea. Tá bom, gente? A gente volta com uma história, quem sabe, menos triste da próxima vez. Um abraço. E aí, me conta, você gostaria que a gente utilizasse esse espaço aqui contando histórias sobre o quê? Histórias de controlador, de professor? Fala pra gente aí, tá bom? Um grande abraço.